Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre a distribuição eletrônica dos elementos. Vamos lá? Então, o átomo de Bohr. Segundo Bohr, os elétrons estão organizados em camadas ou níveis de energia e a gente tem os níveis, então, K, L, M, N, O, P e Q, onde os elétrons estão distribuídos, sempre partindo aqui mais próximo do núcleo para as camadas mais distantes. A distribuição de energia é a maneira como que os elétrons encontrados estão distribuídos em níveis ou camadas e subníveis de energia ao redor do núcleo de um átomo, e eles não vão seguindo simplesmente uma distribuição aleatória. Eles seguem os subníveis de energia através do diagrama de Linus-Pauling. E aí a gente tem as nossas camadas, que vão de K até Q, representadas por letras maiúsculas, e o número máximo de elétrons. Então, na camada K é 2, na L é 8, na M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. E os subníveis, que são representados pelas letras minúsculas, S, P, D e F, têm também o seu máximo de elétrons. Então, S, 2, P, 6, D, 10 e F, 14. Por isso, lá na camada K, que é a mais próxima do núcleo, só temos um subnível de energia, que é o S, então, no máximo 2 elétrons. Já na camada L, que é a camada vizinha, a gente tem 8 como número máximo, porque ela tem o subnível S e o subnível P, e a soma aqui, então, dá os 8 elétrons máximos dessa camada, e assim por diante, os números é a soma aí dos subníveis com os seus máximos de elétrons. O diagrama de Linus-Pauling, então, orienta essa distribuição através da distribuição na quantidade de energia, certo? Então, ele tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Note que a sequência aqui passa no 4, volta no 3, então não segue uma ordem numérica, e sim a ordem de energia. O número 1, para representar a camada, né, os números aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, representam as camadas. Então, o S, o subnível, e o número subscrito aqui pequenininho, é a quantidade de elétrons que eu tenho lá. Então, camada 1, subnível S, 2 elétrons. Camada 2, subnível S, 2 elétrons. E assim por diante. Para montar o diagrama de Linus-Pauling, você organiza aqui as colunas, pode desenhar de 1 a 7, coloca lá S, P, D e F. Lembra sempre S2, P6, D10 e F14. Traça de maneira bem retinha ali as diagonais, para não perder a sequência aí das linhas no diagrama do Linus-Pauling. Lembrando que esse diagrama não vai estar no vestibular nem no Enem, você precisa conhecer ele e saber desenhar para utilizar na distribuição eletrônica. Para fazer o passo a passo da distribuição, então, você precisa prestar atenção no seguinte: se você tem um número atômico e você está falando do elemento neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons se eu estou falando de um átomo neutro. Se ele é um íon, ganhou ou perdeu elétrons, o número aí de elétrons vai ser diferente do número de prótons. Se for positivo, significa que ele perdeu elétrons. Se for um íon negativo, significa que ele ganhou elétrons. Lembrando que ganhar ou perder elétrons só vai acontecer lá no último nível. Então, no que está mais distante do núcleo, é onde vai ter essa alteração aí na quantidade de elétrons para os íons. E aí a gente tem a camada de valência, como a camada onde a gente tem a última parte da distribuição, e o subnível energético, que é o mais energético, é o último que aparece na sequência. Às vezes faz parte da camada de valência, como aqui, que a camada é 3s2, 3p6, e o subnível energético é o 3p6. Para esse outro elemento, a camada de valência é o 4s2 e o subnível mais energético é o 3d3, que está fora da camada de valência. Nesse vídeo, nós falamos sobre a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!